Vamos lá, você aqui carece de explicações de quem é esse rapaz? Bom domingo para todo mundo, obrigado por estarem aí quase de manhã cedinho, né? Porque 2 horas para domingo é de manhã cedo, né, cara? Não, porra. Então, tomar uns tragos até as 4 da manhã. Obrigado por vocês terem vindo aí, valeuzão mesmo. Vamos ver o que a gente vai falar aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei nem por onde começar a falar, que é tanta coisa boa, mas já que a gente está aqui para falar desde o princípio, qual a última vez você veio para cá, só para saber? Porto Alegre foi na Feira do Livro, não é isso? Teve... Você foi em novembro, outubro? Foi novembro. E foi legal. Assim, pena que não está tão frio quanto agora. Porque eu gosto, lá no Rio só tem calor, né? E aqui quando eu vim pro sul, eu tenho sangue gaúcho, né? Minha família é toda de Lajeado. E aí eu queria pegar um friozinho, hoje estou pegando, assim, espero que faça mais frio à noite. Com certeza. Vamos começar direto pelos filhos do Éden. Quero que você explique para o pessoal como que foi ter a ideia do Filhos do Éden depois de você vir de um sucesso grande com a Batalha do Apocalipse. A ideia eu já tinha, né, do Filhos do Éden, mas eu estava pensando como é que eu ia fazer para, vou dizer assim, reestruturar a minha maneira de escrever a minha história. Eu queria que fosse um livro, pelo menos o primeiro, eu queria que a série fosse um prequel da Batalha do Apocalipse, que está se mostrando agora nos livros mais próximos. Só que eu queria que o primeiro livro fosse algo muito mais rápido e dinâmico do que a Batalha do Apocalipse. Eu queria que o primeiro fosse dinâmico, o segundo fosse mais denso e o terceiro fosse, tentarei ser uma coisa tipo mais estilo da Batalha do Apocalipse. Então é um livro que demorou algum tempo para ser feito, porque eu queria encontrar o tom certo. Eu queria sair daquele tom da Batalha do Apocalipse, que é um tom mais épico, assim, uma coisa mais mitológica e tal, e trazer um pouco para uma coisa mais mundana. Quem já leu o Filhos do Éden sabe que tem isso. Eu sempre cito um trecho no Filhos do Éden que tem uns demônios lá, tipo uns demônios obsessores que estão no plano astral e estão assediando uns caras que estão tomando drogas. E aquilo era o tipo de cena que jamais poderia colocar na Batalha do Apocalipse, onde a gente fala de super demônios aí, de Lúcifer, etc. Mas era uma coisa que eu queria fazer de certa forma, então eu fiz isso no Filhos do Éden, o primeiro. E aí foi isso que eu tentei fazer. Eu queria é uma trilogia, eu queria que o primeiro fosse muito rápido, muito dinâmico, que fosse uma aventura. O segundo fosse uma coisa mais histórica, que vocês já vão ter a oportunidade de ler, que já está sendo vendido. E o terceiro ser alguma coisa... O terceiro será algo realmente no estilo da Batalha do Apocalipse. E o terceiro vai ser que vai fazer a união final entre as duas histórias, né? Que é aquilo que eu sempre prometi desde o início, que a série seria como eu falei mais agora, um prequel da Batalha do Apocalipse. Então quem já leu O Anjo da Morte já tem um pouco dessa ideia de como é que essas duas histórias vão se unir para chegar à grande rebelião dos renegados, né, que vai ter na Batalha do Apocalipse. Então essa é a ideia que eu queria fazer. Só estou com certo medo que o terceiro, que esse segundo já ficou grande, né? E o terceiro vai ter pelo menos mais 100 páginas do que seria. O pessoal está acostumado, agora o pessoal leu Martin. Agora está tranquilo, né? Isso aí. O que até é maneiro, porque o negócio do Martin é interessante falar, porque é legal, porque tinha uma ideia de que os livros mais vendidos tinham que ser livros simples, né? Isso na verdade não é. Parece que a pessoa está subestimando a inteligência do leitor. Não é isso, na verdade. O livro bem não precisa ser simples, não precisa ser um livro raso. O livro precisa ser legal, entendeu? Exatamente. E o Martin é legal porque ele veio mostrar isso. Falou, poxa, esse livro gigante aqui, e o brasileiro realmente lê, e não importa o tamanho do livro. Isso aí isso é mito. Então, estou falando várias paradas aqui, eu tenho a ver com o que você perguntou. Não, mas a ideia é completamente essa. E eu emendo fazendo o seguinte: literatura de fantasia no Brasil disparou, né? Finalmente, graças a um como você, o André Bianco, que sedimentou um pouco isso, também o Dracon e muitas outras pessoas. O que você acha dessa explosão? O André Bianco sedimentou um pouco, você sedimentou muito, com certeza, você falou muito bem dele, né? E ele pra gente, o André é uma espécie não, ele é um pioneiro
é um herói assim, por ter aberto esses caminhos da literatura fantástica no Brasil, mesmo antes de ter internet. O que o André tinha é uma coisa que todos aí que querem publicar devem ter. Não é a internet, ele tinha garra, tinha força, acreditava na obra dele. A história dele é interessante que ele recebeu lá vamos dizer assim, a rescisão, né, do negócio dele, pegou essa rescisão, comprou 1000 livros com essa grana, e ele foi de livraria em livraria, falando lá, olha, posso deixar meu livrinho aqui, posso deixar meu livrinho. E aí a pessoa falando, esse cara tá enchendo o saco, pô, deixa o livro dele aí e tal, sei que aí, rapaz, não é que o livro começou a vender, ele foi falando, não, deixa um pouquinho aqui, deixa só umzinho aqui nessa ilha aqui e tal, ele foi atrás. Eu estou falando, dona Evina, porque as pessoas acham que a internet vai ser o que vai salvar, a internet está ajudando pra caramba, mas a internet é só um meio. Antes da internet, você poderia publicar em fanzines e tal, o que você precisa ter, se você souber usar a internet, ótimo, mas o que a galera precisa ter é garra, né? Então a galera que está se destacando aí, Leonel Cadela, que está hoje aí também, um cara que tem muita garra, tem um trabalho muito bom. Então essa galera toda, é isso que você precisa ter para ir. E tá crescendo muito essa galera, né, da literatura fantástica, o que é bom, né? Sim, muito bom. Apesar de que você surgiu com um grande apoio na internet, porque tinha o Netcast por trás. Como que é o Eldorado Esporte depois da fama? Cara, eu acho que sou igual, assim, não sei se eu mudei alguma coisa. Sei lá, é difícil a pergunta. Eu não sei assim, se a galera que me acompanha no Nerdcast, desde aquela época até hoje, eu acho que é a mesma coisa. O que muda, na verdade, é que cada vez tem tido mais leitores e muda, assim, a responsabilidade de que você falou, pô, às vezes, cara, que realmente nós somos os mesmos. Eu sempre fico pensando, pô, às vezes tem gente que te lê, né, do outro lado do Brasil, né? Então, assim, tipo, ou até gente que lê no outros países. É muito louco você pensar nisso. Então, tem que ter uma responsabilidade. O Anjo da Morte, por exemplo, eu poderia ter lançado antes. As pessoas falam, eu demorei 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio para escrever, mas para lançar demorou 1 ano e 8 meses, coisa assim. Por quê? Porque realmente tinha que ser um trabalho feito com muito carinho, porque é muita responsabilidade você escrever para a galera toda que está lendo, é muita gente lendo, na verdade mesmo se fosse pouca gente, mas acho que o que muda é a responsabilidade de você fazer um trabalho sempre bacana, sempre bom, assim. Então é isso que muda. Agora, sei lá, eu tento ser o mesmo, assim, não sei se você tem... incomoda com a crítica, aquela crítica séria e tal, não dá a menor bola para esse tipo de literatura que vende no Brasil, que é o que mais vende no Brasil hoje em dia? Não me incomodo não, pelo contrário, eu acho que acho que cada um tem o direito de gostar daquilo que gosta. O crítico, qualquer leitor, o Mata, que é amigo nosso, né, o escritor, ele fala que o leitor é o direito sagrado dele gostar de um livro ou não. Então, se o cara não gosta do meu livro, é o direito dele. Se a crítica, sei lá, não gosta do meu livro, eu realmente acho legítimo. O que não pode existir é o desrespeito, né? Assim, a crítica, eu recebo muitas críticas que a galera fala bem do livro, recebo críticas que a galera não gosta, às vezes tem gente que não gosta do livro, faz uma crítica super construtiva, fala, olha, e as críticas construtivas nos ajudam muito a crescer, a melhorar. O cara fala, não gostei dessa parte e tal, gostei disso, mas não gostei dessa parte, tal. É bom, você olha e vê, né? De repente o cara não gostou, pode ter um fundo de razão. Agora, o que não pode existir é a crítica destrutiva. Muitas vezes gente que nem leu o livro e tem um preconceito com o livro e tal, isso tem muito, né? E a crítica destrutiva, a crítica construtiva, mesmo da galera que gostou ou não gostou, ela acrescenta. E a crítica destrutiva, eu acho engraçado, na verdade, porque o problema não é o livro, até porque a maioria das vezes o cara não leu. A crítica destrutiva, o problema é o cara que tem um problema lá de cabeça dele. É verdade, se o cara vai pela internet falar mal do livro que não leu, descascar o cara, ele tá na verdade perturbado com coisas que estão na cabeça dele, na vida dele, e ele quer botar isso pra fora. Então não tem nada a ver. Às vezes inveja, às vezes não, às vezes, mas lembrando, só destacando, tem gente que não gosta do livro e faz boas críticas, com respeito. E é sempre bom, né? Cara, é mais ou menos isso. Tem um movimento de literatura de entretenimento no Brasil.
surgindo. Literatura policial, literatura fantástica, ficção científica, tudo isso foi reunido numa coletânea da qual eu faço parte junto com o Eduardo, chamada Geração Sub-Zero, né, que teve justamente esse apelo crítico mixado, né, tipo, os críticos sérios, tipo, geralmente não lendo o livro e fazendo críticas estranhas e tal, e quem lê o livro dando apoio, né, porque tipo, é esse tipo de coisa, literatura de entretenimento. Por que você acha que ela é tão visada pela crítica? Não, acho que, não sei, cara, eu não vejo muito assim dela ser visada assim pela crítica. Mas na verdade visada ao contrário, né, tipo, hoje, exatamente. Não, acho que os caras, os críticos, eles realmente não gostam muito de literatura de entretenimento, mas acho que estão no seu direito de não gostar. E cada um na sua, assim, acho que essa é a minha opinião. Acho legal que, sei lá, que a gente, a literatura de entretenimento está crescendo, e não só a literatura de fantasia, isso é importante também. Às vezes a gente fica muito preso, assim, em literatura de fantasia, de ficção, e de repente não lê outras coisas que também são muito boas. Hoje em dia eu li um livro do Ednei Silvestre, que é um romance policial e tal, e há muito tempo que eu não lia uma coisa que fosse fora de fantasia. Eu li, adorei e falei, poxa, tem que lembrar disso, a gente também tem que ser um pouco eclético, não ler coisas que a gente não gosta. Mas tem coisas, você pode de repente gostar, sei lá, de um clássico, se não gostar, não gostou, mas você pode gostar. Então de repente, sei lá, também tentar procurar outras coisas para você ser eclético também é legal também. Você não ter, você mesmo, assim como os críticos às vezes têm preconceito contra a literatura de fantasia e entretenimento, a gente também não pode ter preconceito com outro tipo de literatura. Acho que tem que ser tudo. Eu sou a favor, assim, por exemplo, os caras que são da literatura mais acadêmica estarem mais presentes em eventos como a Bienal, e eu sou a favor da galera que é mais de entretenimento estar presente em eventos como a Flip, porque eu acho que uma coisa, sei lá, ela soma, ela nunca tem que se dividir, entendeu? Acho que tem que somar. Sou a favor disso. Inclusive na Flip do ano passado, um dos convidados, o Jonathan Frenzen, defendendo ardorosamente a literatura de entretenimento, né, porque tipo, ele acha que é melhor ter leitores do que ter críticas, né? A literatura de entretenimento é a literatura que vende, e por isso que ela vende, permite que a editora publique a literatura acadêmica, entende? Então, não tem por que o cara da literatura acadêmica achar o entretenimento uma coisa ruim, porque é ele que está bancando o livro do cara que às vezes não vende. E o fato também não vender não tem problema não, entendeu? Tipo, eu acho que não vender muito, vender pouco, eu acho que é legítimo o cara fazer uma literatura para um nicho só, ou para aqueles caras que gostam. Eu acho super válido, entendeu? Mas é importante cada um se respeitar um ao outro. Você falou de leitura, então, dá tempo de ler alguma coisa quando você está nessa produção, escrevendo? É mais difícil, mas eu sempre tento ler alguma coisa, com certeza. Está conseguindo ler ultimamente? Estou conseguindo. Eu estou lendo há muito tempo o Musashi. O Musashi eu paro um pouquinho, continuo lendo, paro um pouquinho, continuo lendo. Quem não leu, é um livro maneiríssimo também, pô, recomendo pra caramba. E tô relendo toda a série do Conan Doyle, do Sherlock Holmes também, que a gente está pensando em fazer um podcast sobre isso. E estou sempre lendo, assim, eu leio menos, né, quando eu estou escrevendo, mas acho que a gente tem que estar em contato com a literatura, até porque é nosso lazer, né? Então acho que é importante. Como que é o teu processo de escrita? Quando você decide, é hora de fazer um livro, você separa partes do dia, você é regrado com isso, ou é um processo mais aleatório? Não, eu sou super regrado, eu tenho horas para escrever, e eu acordo de manhã, sei lá, vou à academia, e depois, quando eu chego em casa às 11 horas, eu vou escrever naquele horário, tal horário, fico lá até a hora do almoço, paro na hora do almoço. Eu, assim, é o meu método, né? Não sei se... Tem gente que fala essa coisa do leitor, do escritor mais genial, que consegue acordar de madrugada e ter uma luz, e aí escrever o livro todo num dia de madrugada. Eu não sou assim não, tem que ter regras e regras. Pelo menos para mim, eu trabalho com rotina. Mas eu acho que a maioria dos escritores profissionais também trabalha assim. Não sei se é uma regra assim, mas é o que eu vejo nos meus colegas aqui no Brasil.
dos internacionais que já deram entrevista sobre isso, como Stephen King, eles falam que tem que ter, até porque se você não trabalhar todo dia, você escrevendo um romance, você perde totalmente o fio da meada. Então você tem que voltar, você não está lembrando o que está acontecendo, tem que voltar, reescrever, e aí já era, entendeu? Aí complica. Então realmente importante você ter vou dizer assim, uma rotina para escrever. E entrar naquele embalo, naquele ritmo. Pelo menos é como eu faço. Legal. Seguinte, eu sei que a gente tem pouco tempo nessa mesa, então eu queria lançar para vocês, porque eu sei que vocês devem ter coisas para perguntar para esse rapaz. Então, perguntas. Vamos lá, o microfone está chegando. E daí a gente dinamiza esse tempo e vocês que têm suas dúvidas específicas. Tem tempo aí. Boa tarde. Eu queria saber assim, quando tu terminar essa série, você vai continuar explorando esse universo ou você vai mudar? Então, eu não sei, né? Várias coisas podem acontecer. Eu tenho vontade de escrever sobre outros assuntos, não sei o que necessariamente, mas eu não posso pensar, eu tenho várias ideias, né? Mas projetos eu não tenho porque eu tenho um livro gigante para escrever. Então agora eu preciso estar focado nisso, preciso estar focado em escrever O Paraíso Perdido, que é o terceiro da série Filhos do Éden. Mas você arranjou tempo para colaborar com o projeto Blowhand, Alienígenas. Não, eu fiz isso antes, né? Antes de escrever O Filhos do Éden. Foi antes de escrever O Filhos do Éden que eu comecei a escrever. O Alienígenas foi entre o Batalha do Apocalipse e começar Filhos do Éden. Nessa época que eu escrevia. Mas eu quero escrever sim, outras paradas. Cara, quem joga RPG e quem é escritor, cara, a gente tem ideia pra tudo, né? Eu tenho ideia pra tudo. Já fiz várias aventuras de mil coisas, de terror, ficção científica, de fantasia medieval, romance histórico, tudo isso tem ideia. Agora, ideias, né? Ideias. Então, projetos não tem nenhum não. Eu quero continuar escrevendo sobre esse universo, não sei se vai ser depois de acabar essa trilogia. Talvez eu acabe a trilogia, escreva alguma outra coisa, depois volte. Eu tenho ideias para muitas coisas dentro desse universo também. Mas também quero escrever fora alguma outra coisa que agrade a galera, entendeu? Então é isso. Opa, tudo bem? Minha pergunta é a seguinte: Ablon e Chameiro, a gente vai ver eles de novo futuramente, ou o que tu tinha para falar do Ablon, a jornada dele já encerrou na Batalha do Apocalipse? Ou tu já tem alguma coisa assim para trazer eles de volta em algum romance deles, assim, ou só como coadjuvante? Na verdade, continuação da Batalha do Apocalipse nunca vai ter, né? Mas, porque a história se encerra ali. Mas, o Filhos do Éden é um prequel da Batalha do Apocalipse. É isso que eu posso falar, sem querer dar spoiler. E para você saber mais, o que eu posso dizer para você, quando você acabar de ler O Anjo da Morte, onde tem o prólogo do Paraíso Perdido, responde um pouco a tua pergunta. Mais do que aquilo, não posso falar que você não perde muita graça, né? Do que vem por aí, né? Entendeu? Aí vai perder a graça, então não posso falar. Mas essas pistas que eu te dei, você pode formular as tuas teorias. E o capítulo 67 do Anjo da Morte também, chamado de Eixo, é importante. Lembre. Quando tu escreveu os livros e mandou pra editora, ela chegou a cortar alguma coisa? Isso aqui vai ficar muito pesado, vai ficar estranho para as pessoas. Como é que foi? Como é que tu lidou com isso? Não, no meu caso não. Nunca chegaram a pedir pra cortar nada, não. Sei lá, eu acho que a editora confia no fato de que eu conheço muito o meu público. Eu converso com vocês toda hora, não só ao vivo, como na internet, Facebook. Eu realmente gosto disso. Eu não faço isso porque eu quero me promover, não. É porque realmente é legítimo, cara. O fato de eu estar aqui com vocês, pra mim, é um presente, é uma grande alegria, de verdade mesmo. Então eu conheço a galera, então assim, eu sei que a galera mais ou menos gosta, que a galera mais ou menos quer e tal. É claro que eu faço a história do que eu pensei, mas eu tento colocar dentro disso. Eu acho que a editora confia tanto em mim que, por exemplo, capa de livro, negócio que o autor não pode opinar, nunca pode opinar. Assim, é contrato, o autor pode opinar no texto, o autor pode até falar assim, isso aqui, o editor fala, isso aqui está errado, tá português errado. E se o autor fala, não, eu quero errado, tem que ficar errado. Esse é o contrato. E por outro lado, a capa, o autor não pode falar absolutamente nada, esse é o contrato, entendeu? Então, mas eles confiam tanto em mim que eu, por exemplo, faço não, né?
eu que escolho as minhas capas. Caralho, Batman lá, meu irmão. Dá pra bater num X ontem, bem bacana. Caraca, tomei um susto aqui, né? Caralho, toma cuidado aí com o vigilante noturno. Era o que eu tava? Então a editora confia muito em mim. Então, nessa parte do texto, eles sugerem, com certeza sugerem e tal. Tem uma pessoa que, além dos meus amigos que leem o livro antes, os leitores de beta, tem uma pessoa que a editora paga para fazer uma leitura crítica do meu livro, que é excelente. É uma moça, uma senhora já, que é PhD em tudo lá, ó. Sabe assim, esses acadêmicos que sabem tudo de tudo? Então, aí até descobrem coisas que eu nem tinha pensado, sabe? Datas que eu coloquei no livro do passado, que ela falou, mas essa data aqui era Páscoa nesse dia, do século XIX, eu falei, não, nem pensei nisso, enfim. E aí, essa moça faz as sugestões, essa senhora faz as sugestões, e eu acato, isso eu geralmente acato, mas nunca foi nada assim muito grave não, entendeu? Então mas estou lembrando que isso é normal da editora. A editora pode, quer dizer, o autor aceita ou não, mas a editora pode chegar e falar, olha, isso aqui não está legal, etc. E é claro que o autor vai falar, eu quero mudar ou não quero, entendeu? Mas é isso. Ele vai chegar, peraí, leva para ele o microfone, porque senão não escuta, a galera não escuta. Aí, senão a galera não escuta você. As alterações do seu Nerdbooks para velas foram tuas, né? Tipo, tirar capítulo, capítulo foram todas tuas, não foi nada assim? Sim, mas eu não tirei capítulo não. O que eu fiz foi enxugar algumas coisas. Não tirei nenhum capítulo não, realmente. O que eu fiz foi enxugar algumas coisas. Tipo, no próprio capítulo, de repente, sei lá, tinha um parágrafo muito grande, reduzir um pouco, deixando com a mesmo sentido, mesma coisa e tal. Foi escolha minha, sim. E a Verus que te procurou? Foi a Verus que me procurou depois que teve o sucesso do Batalha na Nerdbooks, né? Foi a Verus chegou e viu e tal, e aí falou que se eu queria publicar por ela e tal, depois que eu tinha publicado na Nerd Store, né? Que tinha ido bem na internet e tal. Foi isso. Alguma pergunta aí? Mais? Então, professor, oi. Antes de mais nada começar, né, que pra gente que é jovem, assim, gosta de escrever, é como se fosse um ídolo, né, uma inspiração. Então é justo que eu queria perguntar, o cenário brasileiro agora aceitando livros de fantasia, porque tu começou com o Jovem Nerd e tudo, né, teve um espaço, assim, tinha um público algo certo, que gostava das histórias e tinha toda a questão do RPG e tal. Agora, para quem não tem a oportunidade de estar num site assim como o Jovem Nerd, quer começar a escrever e estar com um tema de fantasia, assim, é difícil ainda no Brasil? Ainda é muito fechado? Não, é sempre difícil, mas você tem que... É meio clichê que eu vou falar, mas tem que batalhar mesmo, né? É claro que... a gente, assim, eu publiquei, assim, o Nerdcast ajudou muito, né? Mas foi uma coisa assim que também foi muita batalha dentro do... Eu sempre falo assim, tipo, a galera que, na época que o Nerdcast, que eu comecei a gravar o Nerdcast, que foi acho que no 8 ou no 13, a gente tinha menos downloads, acredite você, do que qualquer podcast que você abrir agora. Porque não existia a cultura de podcast, hoje em dia existe. Então, às vezes o cara claro que não foi o teu caso, óbvio não, mas às vezes o cara que pensa assim, o cara só fez sucesso por causa do Nerdcast. Não, sim, eu quero dizer o seguinte, um pensamento de uma pessoa preguiçosa ao pensar isso, porque, como eu falei do Bianco aqui, entendeu? Não adianta, você pode ter as suas maneiras de alcançar aquilo. Então, assim, a gente cresceu, eu comecei a gravar no podcast do 13, a gente cresceu muito juntos. Eu me lembro que eu trabalhava na época, e uma vez eu chegava em casa quinta-feira, 6 horas da tarde, eu entrava no Messenger, a gente tinha Messenger na época, encontrava a Zagal lá. Tudo bem, tô começando a editar o Nerdcast. Aí eu dormia, fazia várias paradas e tal. Sexta-feira de manhã eu acordava, tava um moleque continuando a editar o Nerdcast, passou a noite inteira. Fazia isso toda semana. Então, quer dizer,
é o sucesso, ele realmente é um fruto de trabalho sempre. Muito tempo que eles passaram sem ter um patrocinador. Depois de 2 anos que eles foram ter Netmovies e tal, não sei o quê. Então, o que é preciso ter é não pensar assim, mas já existiu um sucesso, e foi, não. Isso foi fruto de muito trabalho mesmo, entendeu? E cada um vai encontrar o seu caminho. O meu caminho foi através da internet, o caminho do Bianco foi outro caminho. No passado, o caminho dos... a gente estava até hoje falando na esquete de Asimov, que ele também batalhou muito, publicava em fanzines e tal. Então eu sei que eu não falei que você quis colocar, mas é legal falar isso, porque eu acho um pensamento muito pequeno, pensar assim, sabe? A pessoa, não só... Então é interessante colocar isso também. Então é difícil sim, não é fácil. Tem que correr atrás, vai demorar muito tempo. Eu escrevo desde os 6 anos de idade. Eu acabei de escrever Batalha do Apocalipse com 25 anos. Não foi o primeiro livro que eu escrevi vários livros antes disso, horrorosos, horríveis, mas me ajudaram a aprender, né? Tem que treinar, escrevia contos, né? Escrevia muitos contos, escrevia livros horrorosos. O primeiro livro que eu escrevi foi uma mistura de, já falei, né, de Star Wars e Dungeons and Dragons, horroroso. O primeiro livro, meu segundo livro que eu escrevi, livro romance mesmo, porque história eu sempre escrevi. O segundo livro que eu escrevi era uma mistura de, como é que é? Também de Star Wars com Top Gun, era os caras lá. Horrorosos? Sim, horrorosos, né? Mas eu tava escrevendo todo dia, sem pensar se ia publicar, sem nada, porque eu queria, entendeu? E falando com os amigos, levando minha professora de português, olha aqui, não sei o que tal. Alguns professores me incentivaram e tudo. Então é muito difícil assim, mas é uma coisa que você tem que correr atrás de fazer mesmo. Então é isso. O processo criativo sempre foi pelo RPG, junto com isso. Ajudou bastante, né? Mas também escrevia muito mesmo, entendeu? Mas RPG, acho que muitos aqui que estão presentes são nerds e jogam RPG. Com certeza é uma ferramenta fabulosa para a criação de histórias e criação de personagens, principalmente, para conflitos, para você pensar em conflitos para a tua história. De repente o cara tá lá, sei lá, tá no jogo, você planejou uma parada, mas a galera tá meio, sei lá, não deu muito certo, a galera tá numa taverna, tá meio chateada, tal. Aí vamos ter que editar isso aí. O cara inventa um ataque de goblins. Olha os goblins aí que são meus inimigos. Como é que é? Como é que fala com o Ranger? Inimigo principal, né? Como é que é? Não, tem um inimigo principal, assim, que o Ranger tem. Favorite enemy. E aí, inventa ataque. Isso é uma visão que você tem de improvisação e que nunca deixa a história parar. Então sempre tem um porquê. Então, enfim, a RPG a gente pode falar durante muito tempo aqui, ajuda pra caramba mesmo quem curte jogar e depois escrever essas histórias. Então, faça esse um bom exercício mesmo. Seguinte, eu ia dizer que era curto, não temos tempo para mais nada, né? Mas vocês podem falar, o Exato vai estar circulando por aí ainda, né? Não, agora eu vou para outra parada. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá, vamos ver a programação. Bora lá e depois a gente fala mais individualmente, tá? Vamos lá, programação. Obrigado, um abraço, daqui a pouquinho.